Uma a cada 8 pessoas no mundo vivem com obesidade. No Brasil, um a cada 4 adultos vivem isso. Isso quer dizer que 34% dos adultos sofrem com obesidade e 22% com sobrepeso. As crianças e os adolescentes, elas também não escapam dessa estatística. A cada 7 crianças brasileiras, uma está com excesso de peso ou com obesidade. E entre os adolescentes, a taxa é ainda maior. 33%, ou seja, um terço dos adolescentes tem excesso de peso. E a obesidade, ela está relacionada a um risco aumentado de hipertensão arterial, diabetes tipo 2, doença cardiovascular, câncer e outras doenças crônicas. Quando começa na infância, isso pode reverberar na vida adulta, e quando existe já na vida adulta a obesidade, isso também piora esses fatores. No programa de hoje, a gente vai falar sobre fome emocional, como não descontar as nossas emoções na comida. Olha só que desafio, mas existem ferramentas práticas para isso. Antes de falar, eu quero te lembrar que toda segunda-feira, às 13 horas, a gente tem um programa novo aqui na G-Prime TV. Então, toda segunda-feira a gente tem um programa inédito, com um tema inédito, para te ajudar a ter mais qualidade de vida, ter uma vida mais saudável, mais abundante. Então, não perca. Se inscreve aqui no canal da G-Prime TV BR, e também você pode se inscrever no Instagram @gprime.tv. Assim você não vai perder nada de inédito que tem por aqui. Fatores genéticos, alimentação inadequada, alimentos ultraprocessados, falta de atividade física, excesso de tela, são muitos os fatores que contribuem para essa realidade, para as taxas de obesidade. E no programa de hoje a gente vai falar sobre um dos assuntos, que é a fome emocional. A fome emocional também é algo que contribui muito para as taxas de obesidade. Será que você está alimentando as suas emoções? Você é o tipo de pessoa que come por qualquer razão? Então, se você está feliz para comemorar, você vai comer. Se você está triste, se você está frustrado, você vai comer. Então, se muitas vezes você está passando por qualquer situação na sua vida de descontrole emocional, você acaba descontando na comida. Isso quer dizer que você está alimentando sim a sua fome emocional. Isso tem um impacto na sua vida. Porque você não come para nutrir o seu corpo, você come para aliviar as suas emoções. E isso pode gerar quadros de compulsão alimentar, de várias outras disfunções alimentares que podem trazer muitos problemas para a sua vida. Mas a boa notícia é que existe solução, tem como a gente melhorar nesse ponto. Existem 2 tipos de fome, a fome física e a fome emocional. Então, a fome física é aquela que a gente come para nutrir o nosso corpo, é aquela fome que vai crescendo aos poucos. Quanto mais os minutos passam, mais a gente vai sentindo aquela fome, a barriga ronca, a gente pensa o que a gente quer comer, o que a gente vai comer para se alimentar, e normalmente a fome física ela acaba quando a gente come, ela acaba com a comida. A fome emocional já é diferente, ela acontece para acalmar as nossas emoções. Normalmente a gente vai buscar alimentos específicos, é uma vontade de comer alguma coisa específica, e a gente não tem controle sobre o volume e sobre a quantidade, então a gente acaba comendo demais. E por que que a gente faz isso? Primeira coisa, a gente busca na comida um prazer imediato para aliviar as nossas dores. Então, qualquer emoção que a gente esteja passando, né, a raiva, a frustração, a tristeza, a ansiedade, e isso causa uma dor emocional, o nosso cérebro tem um mecanismo que ele quer que a gente fuja da dor e busque prazer o tempo todo. Então, comer é uma forma que você tem de fugir da dor, daquilo que você está sentindo, e colocar algo para te dar um prazer imediato. E por que que a gente tem essa relação de prazer com a comida? Emocionalmente falando, a comida representa a nossa mãe, porque a nossa mãe é a nossa primeira fonte de amor da nossa vida. Desde que a gente está na barriga dela, através ali do cordão umbilical, ela vai passando os nutrientes. Então, a nossa primeira fonte de amor é a nossa mãe. Então, a nossa alimentação vem desse amor de mãe. Se você foi uma criança que teve muito amor da sua mãe, através disso, através da amamentação, ou teve uma mãe presente, você acaba buscando na comida esse aconchego, esse conforto da mãe. Se você não teve isso na sua vida, se te faltou essa presença, esse acolhimento da mãe, então você também vai buscar como uma forma de buscar para tentar suprir esse vazio. Então, realmente, a comida ela representa esse conforto.
Além disso, a comida, ela vai buscar preencher um vazio. Então imagina que a gente tem esse vazio emocional pelo que faltou da nossa mãe ou pelo que nós não nos damos, né, pela nossa baixa autoestima, a nossa falta de autoconfiança, então a gente carrega aquele vazio, aquela falta de propósito e muitas vezes a gente vai comendo, muitas pessoas, colocam na comida, muitas pessoas colocam, em compra, em outros vícios, mas a comida, eu falo que é um dos mais difíceis da gente resolver, por quê? Porque a gente não vive sem comida. A gente vive sem roupa, a gente vive sem bebida, a gente vive sem cigarro, a gente vive sem compras que a gente faz compulsivas, mas comida é algo que a gente precisa para sobreviver. Então, é uma coisa que precisa muito da nossa atenção. É uma coisa que precisa muito do nosso cuidado para a gente conseguir não descontar essas emoções na comida. Se a gente não tiver ferramenta para fazer isso, a gente acaba descontando. Se você nunca parou para perceber ou para observar, né? Se você desconta, começa a observar a partir de agora que eu tenho certeza que você vai encontrar muita coisa. Bom, a primeira dica que eu quero trazer para você conseguir acabar com a sua fome emocional, acabar de descontar todas as suas emoções na comida, é você entender a sua relação com a comida. Então, para refletir. Volta lá para sua infância, quando você era criança e sentava na mesa para almoçar, para jantar com seu pai, com a sua mãe. Como era esse tempo de mesa? Era um tempo onde existia amor, onde existia briga? Como que era a comida na sua casa? Era uma coisa controlada? Tinha pouco ou tinha sempre muita fartura? Então, normalmente, crianças que tiveram falta de comida na infância, que passaram alguma necessidade, pode desenvolver esse desespero, essa compulsão por preencher realmente esse vazio que não teve. Ou às vezes, se foi tão bom na sua infância, você busca reviver esses momentos comendo também. Então, para observar qual que é a sua relação com a comida, como que era a relação da sua família na mesa, porque isso mostra muito como você lida hoje com a comida. Outro ponto importante é descobrir quais são os seus gatilhos emocionais. Então, quais são as situações que acontecem no seu dia a dia que fazem com que você queira ir descontar na comida? Por exemplo, você está lá no seu trabalho e você recebeu uma chamada de atenção do seu chefe, uma crítica, ou algo deu errado, ou alguém falou mal de você, alguém te expôs. Quando você se sente, aí isso te dispara uma emoção, né? Uma rejeição, uma tristeza, um medo, uma ansiedade, e aí quando você menos percebe, você já está lá no balcão da lanchonete do seu trabalho comendo um pedaço de bolo. É totalmente automático, é um gatilho que foi disparado e que foi acionado de forma automática. Então você precisa perceber quais são esses gatilhos. Para quê? Para que você comece a ter consciência de que toda vez que eu for criticada, a minha tendência é ir descontar na comida. Ou às vezes acontece uma situação no seu dia a dia ali com uma mensagem que alguém não respondeu para você. Quando você menos vê, você tá ali comendo. Por quê? Porque ativou sua rejeição, a falta de resposta de alguém, e aí um post que você fez, ninguém curtiu, ninguém comentou, daqui a pouco você tá lá comendo. Do nada bate uma tristeza, do nada bate um vazio, uma sensação que às vezes você nem sabe o que é, porque você nunca parou para observar o que aconteceu antes disso? O que aconteceu antes desse sentimento, dessa tristeza, desse vazio que me fez ir lá comer? Então, isso é você identificar o gatilho. Para isso, é importante que você anote, né? Tem um bloco de notas, faz o exercício do diário emocional. Já ensinei em vários programas, porque é um exercício muito eficiente para a gente descobrir gatilhos que ativam emoções negativas e comportamentos negativos. Então, escreve. Quando você perceber, segunda-feira à tarde, você prometeu que você ia fazer dieta, aí você faz lá. De repente, terça-feira à tarde, você está lá comendo uma caixa de bombom. Para fazer uma retrospectiva do seu dia, anota o que foi que aconteceu que gerou alguma emoção negativa em você. Se você fizer isso por uma semana, por 2 semanas, você vai perceber que existe um padrão. Identificando esse padrão, é muito mais fácil de você controlar. Porque se você já sabe que toda vez que você recebe uma crítica, você come, só que isso era inconsciente, né? Porque a fome emocional, acontece de uma forma inconsciente. Se você já sabe, o que você vai fazer? Você vai fazer um acordo com você. A partir de agora, se eu sei que a crítica do meu chefe, que a falta de comentário no meu post vai me gerar esse sentimento, então ao invés de comer, eu vou tomar um copo de água.
ou eu vou respirar fundo por 3 minutos até eu me acalmar. Você precisa colocar alguma coisa no lugar disso. Se você não colocar nada no lugar da comida, você vai comer. Então é identificar esse gatilho, identificar a emoção e escolher o que você vai fazer no lugar da comida para conseguir sair daquilo. Se você praticar isso, você vai perceber como você vai ter controle emocional sobre essa questão da comida. Outro ponto importante é você identificar não só os gatilhos, mas as armadilhas. Então, se você abre a sua rede social, só tem receita de comida, só tem foto ali de comidas gostosas, de restaurante, isso é gatilho também, é uma armadilha. Então, de repente, vem lá no meio do dia aquele alerta do aplicativo de comida, e você, tudo que você olha, tudo que você fala, eu lembro que antes de eu trabalhar isso em mim, eu era uma pessoa que eu falava muito assim, eu falava de boca cheia, eu gosto de comer. Então, eu afirmava isso o tempo todo, eu gosto de comer muito. Então essas coisas são armadilhas, a gente fala, a gente repete, a gente reforça isso, a gente fica seguindo. Então faz uma limpa no seu Instagram, na sua rede social, no seu YouTube, se aparece só receita, se aparece só comida, faz uma limpa, porque isso é armadilha para você que tem compulsão alimentar ou que alimenta demais, as suas emoções, tá? Outro ponto importante, que é uma armadilha, é a falta de planejamento. Então você não ir no mercado, não planejar o cardápio da semana, não quer dizer que, ai, segunda, terça. Eu sempre lembro que eu sempre achava assim, nossa, a pessoa tem o cardápio da semana, que exagero, né? Deixa rolar, deixa fluir, mas na verdade não. Na verdade, ter um cardápio da semana alimenta uma coisa que a nossa mente gosta, que é previsibilidade. A nossa mente gosta de previsibilidade, ela gosta de saber o que que vai acontecer. Por quê? Porque é seguro para ela. Porque senão a gente fica sempre diante do novo. O que que eu vou comer? O que que vai acontecer? Ah, mas eu não tenho, vou ter que buscar fora. Então, esse planejamento de ir no mercado, planejar o cardápio, é uma armadilha que você também vai evitar cair, que vai te ajudar também. E, por fim, é você perceber, de fato, o que fazer, Bruna. Tô sentindo raiva. O que que eu posso fazer no lugar de comer? Tenha estratégias. Então, se você está sentindo raiva, vai no banheiro, pega um rolo de papel higiênico e pica. Vai no seu quarto, dá 5, 10 socos na almofada, grita. Vai no carro, coloca para fora, chora. Se você está sentindo raiva, coloque essa emoção para fora. Não reprima ela e não sufoque ela com comida. Se você está sentindo triste por alguma razão, conversa com alguém, chora, liga para alguém, fala: olha, eu tô chateado, tô mal, preciso desabafar. Então, uma estratégia para você lidar com a tristeza, para você também conseguir colocar ela para fora, dar um espaço, porque ela vai acontecer, mas sem precisar alimentar a sua emoção. Se você tiver, por exemplo, com um medo que te gera ansiedade, um medo de uma apresentação que você tem de um trabalho, um vídeo que você vai gravar, respira fundo, conversa com esse medo, escreve sobre ele. Então, a ideia aqui é que você dê lugar para sua emoção acontecer, que você expresse ela, porque se você não expressar, você vai acabar colocando outra coisa no lugar. E aqui no caso desse vídeo de hoje é a comida, tá? E aí nas situações positivas também, né? Ai, Bruna, eu fui promovida no trabalho, aconteceu algo muito bom, eu quero comemorar. Tá bom, mas por que que a gente só quer comemorar com comidas que não são boas, com comidas que são muito gordurosas, que são ultraprocessadas? Você pode comemorar, né, se alimentando uma salada gostosa, uma refeição mais saudável. Então, não quer dizer que a gente não pode fazer isso, que tem momentos, sim. Esse é um ponto importante. Tem um momento, sim, que a gente fala assim: não, eu quero comer porque eu tô nervosa, eu preciso comer algo gostoso. Pode acontecer isso, mas isso tem que ser exceção. Esse é o principal ponto aqui que eu quero que você guarde. Não quer dizer que você é a pessoa mais saudável e fitness do mundo e não sei o quê, e não pode. Não, mas tem que ser planejado. Eu sei qual é o dia e qual é o momento que eu vou comer uma comida que é mais calórica, que tem mais gordura, que é mais fritura. Por quê? Porque a gente, né, a gente é gostoso, a gente gosta disso, mas que isso seja uma exceção, que isso seja planejado e não que isso seja uma fuga emocional, porque senão é o que vai te causar compulsão, descontrole e pode te levar a ter problemas como distúrbios alimentares e até a fazer parte aí desse quadro de estatística de obesidade. Essa não é a nossa intenção.
Então eu tenho certeza que se você seguir essas dicas, né, de olhar para suas emoções, de anotar, de identificar os seus gatilhos, isso vai te ajudar a ter mais controle emocional. E agora, também, eu tô aqui, vou receber a Jéssica, por quê? Porque ela tá trazendo perguntas sobre esse assunto. E eu quero receber ela e eu tô ansiosa para responder as perguntas de hoje. Então a Jéssica já tá aqui comigo com as perguntas de vocês. Bora que eu tô animada, Jéssica. Bora, vou te falar que até eu tenho dificuldade nesse assunto, viu? Todo mundo, né? A primeira pergunta é da Luciana. Por que parece que toda vez que eu fico ansiosa ou frustrada, eu corro para comer alguma coisa? Então, a ansiedade, a frustração é uma emoção, um sentimento que causa desconforto. E a gente está sempre buscando prazer e fugir do desconforto. Então, eu coloco a comida no lugar porque comer é prazeroso. Então, é para fugir da emoção e para alimentar o prazer. A dica é seguir o que a gente compartilhou aqui no programa de hoje. Observar e se perceber de que forma que eu posso passar por essa frustração, por essa situação que está me deixando ansiosa, sem ser comendo. Você pode ir lá e tomar um copo de água, você pode identificar o que está te deixando ansiosa para trabalhar isso e não simplesmente alimentar essa emoção. E a próxima pergunta aqui é da Débora. Eu tenho vergonha, mas às vezes escondo comida para comer sozinha. Isso é fome emocional? Olha, Débora, quem nunca, né? Quem nunca escondeu? Principalmente quem é mãe, que tem criança pequena, né? Faço direto isso. Mas, ó, te ouvindo, Débora, me vem muito uma questão que talvez pode ser que você tenha passado alguma fome, alguma escassez na infância. Pode ser uma fome emocional, mas está mais relacionada a algo que você viveu na sua infância, eu sinto, né? Pode ser que eu esteja errada, mas eu acredito que não, porque esconder a comida para comer sozinha, às vezes por trás disso existe uma criança que a mãe escondia comida, ou que tinha uma escassez de comida e ela tem medo de acabar, e ela não quer dividir. Ou que talvez a mãe dava. Eu já atendi pessoas assim. A mãe dava toda a comida pro irmão e a pessoa não podia comer porque tinha uma obesidade. Então, hoje ela carrega isso. Então, tá muito mais relacionada, acho que, com uma escassez da infância do que, de fato, com a fome emocional. Então, o que você tem que fazer? Volta na sua história de vida, olha para isso, né? Procura trabalhar isso. Ah, faltou. Porque na minha infância faltou, então hoje eu escondo. Então você vai olhar para você e vai dizer: olha, eu cresci. Eu não sou mais aquela criança, eu sinto muito. Pega uma foto sua de criança, olha para essa foto e diz: eu sinto muito por todas as vezes que você passou necessidade, escassez de comida, mas hoje a gente cresceu, hoje a gente não precisa mais passar por isso. E eu não preciso mais ter esse medo de faltar comida. Faça esse exercício. Pode até escrever uma carta para essa criança que passou fome, que passou alguma necessidade, porque isso vai te ajudar a dar um lugar para a dor. Porque é essa emoção que te mantém nesse padrão de comportamento, entende? Então, é essa emoção da falta, esse vazio que mantém você repetindo ou construindo alguns comportamentos para lidar com essa falta. Então, dar um lugar através de uma carta, de um exercício, é um exercício bem poderoso para poder soltar aquela emoção e viver uma nova realidade. A próxima pergunta é da Marina. Já tentei várias dietas, mas acabo desistindo porque como quando estou estressada. Tem como mudar isso de verdade? Marina? Marina. Marina, tem. Primeiro você tem que identificar por que você está sempre estressada, né? Porque se você sempre desiste quando você está estressada e você desiste sempre, então quer dizer que você está sempre estressada. Então, não é olhar só para isso, mas qual que é a causa, né, disso. Então, por que você está sempre estressada? Qual que é o desequilíbrio que está tendo na sua vida? O que está acontecendo que está deixando você nesse lugar? Tá te faltando olhar um pouco mais para a sua saúde física, para a sua saúde emocional. Então, é dar um passo antes, olhar mais profundamente para essa questão da dieta, tá? E pode existir também muitas histórias relacionadas a isso. Então, por exemplo, às vezes, outro ponto também, falta de organização. A gente falou no programa de hoje. Às vezes você tá lá fazendo uma dieta e dá um estresse, por que ao invés de comer uma coisa que você programou, uma salada de fruta que você comprou para poder fazer a dieta, não, você vai lá, você não tem nada para comer, você vai comer
um alimento ultraprocessado que tá ali, que tá pronto, né, que você vai comprar pronto. Então, esse é o ponto, falta de organização e identificar a causa do seu estresse para você trabalhar isso, porque é super possível. Eu conheço várias pessoas estressadas que fazem dieta. Então, a gente às vezes também conta algumas histórias, né? Ah, eu não faço dieta porque eu vivo estressada. Essa é uma história que você tá contando para você. Pode até ser verdade, mas sendo verdade, você precisa olhar para isso e identificar de fato a causa disso e trabalhar isso. Tem como mudar sim. Consegui trazer mais uma pergunta em vídeo para você. Vamos ver? Adorei, vamos lá. Oi, Bruna, tudo bem? Me chamo Fernanda. Queria tirar uma dúvida com você, se você puder me ajudar, referente a gente passar estresse durante o dia a dia, momento de raiva, aquele momento de incontrolável de comer doces, lanches, que você não consegue parar de jeito nenhum. O que eu devo fazer nessa situação? Fernanda, existem causas, né, para a gente escolher comer esses alimentos, porque realmente eles dão mais prazer. E eu acho que assim, o treino é a gente também encontrar prazer em comer comidas saudáveis. Então, eu exercito muito isso. Às vezes eu tô comendo uma fruta, ai, que delícia. Igual quando eu tô comendo um hambúrguer, ai, que delícia de hambúrguer. Mas assim, você buscar encontrar prazer em se alimentar bem, sabendo que você tá nutrindo o seu corpo, né? Então, além de encontrar prazer, saber, você mesmo disse na sua pergunta, quando eu estou estressada ali, eu quero comer o hambúrguer, a batata frita, o salgadinho que tem ali na lanchonete, mas por quê? Porque você está estressado. Então, olhar para suas emoções, trabalhar suas emoções, assim como eu falei durante o programa de hoje, fazer esses exercícios, identificar esses gatilhos, isso é importante, mas também encontrar prazer em se alimentar de coisas saudáveis. É possível. Eu sempre as minhas refeições, assim, sempre, durante muito tempo, era só de comida gostosa. Para mim, a comida tinha que ser gostosa. Para valer a pena, tinha que ser gostosa. Hoje, eu já consegui trabalhar minha mente para falar: comida precisa ser nutritiva. E ela pode ser nutritiva e gostosa. Ela pode ser saudável e gostosa. Então, é um treino de um olhar. Se eu vou num restaurante, por exemplo, eu sempre busco a opção mais saudável que tem no restaurante. E gostosa. Mas pode ser saudável e gostosa. Então, isso é uma coisa que faz bastante diferença também. Faça esse exercício quando você for no restaurante. Antigamente, eu fazia isso. Eu buscava a opção mais calórica, a mais maravilhosa, que tivesse mais queijo, molho e fritura. Era nela que eu ia. Então, fui trabalhando a minha mente. Então, a primeira vez eu fui no restaurante, falei: não, só por hoje eu não vou comer essa opção e eu vou escolher a mais saudável. E aí, na vez seguinte, eu fiz isso, na outra eu fiz isso, na outra eu fiz isso, até que hoje eu tenho esse hábito de procurar a primeira ou a segunda coisa, vai? Às vezes a primeira é muito fitness demais. Então, vamos para a segunda, que não é tão extrema, mas também não é tão só ali a folhinha verde, né? Então, acho que é esse equilíbrio, né? Equilibra tudo. Então, por hoje é isso, Bruno. No próximo episódio eu trago mais perguntas. Muito bem, tô adorando. Bom, então esse foi o nosso programa Fome Emocional. Siga as dicas que eu deixei aqui. Lembra também que a gente tem muitos outros conteúdos no Essência Programa. Então, todas as vezes que termina um episódio na G Prime TV, a gente deixa esses programas todos guardadinhos para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem, compartilhar no canal do Essência Programa, tá? É só você se inscrever e também no nosso Instagram tem vários conteúdos legais e você pode mandar suas perguntas também, @Essência Programa, tá bom? Então é isso, um beijo no coração, fica com Deus e até o nosso próximo programa.